Olá, eu sou o professor Diogo Comba, o Diogão da redação de Português e Literatura também. É assim que você me encontra aqui no YouTube e em outras redes sociais, Professor Diogo Comba. Hoje venho aqui novamente para continuar aquela série de vídeos falando sobre o vestibular da PUC, mais uma vez falando sobre a redação da PUC Rio. Mais uma vez também te peço para que você se inscreva no canal, deixe o seu like e ative o sininho. E também, obviamente, compartilhe esse vídeo aqui com amigos, com colegas, com familiares, quem tenha algum tipo de interesse com o vestibular da PUC ou quem seja um admirador de vídeos que falem sobre língua portuguesa, literatura brasileira e redação. Você sabe o que eu sempre digo, a humanidade precisa conhecer este vídeo e este canal. Enfim, falar mais uma vez aqui sobre a redação da PUC Rio. Se você assistiu aos outros vídeos, você deve se lembrar que eu comento que às vezes a PUC estabelece certas missões para você na redação. Em alguns momentos ela pode pedir para que você transcreva uma parte de um dos textos de apoio, para que você concorde com um ponto de vista estabelecido em um dos textos de apoio, para que você faça uma paráfrase, uma espécie de reescritura de uma parte dos textos de apoio. Terceira coisa. Quarta coisa, para que você mencione algum fato recente, para que você relacione a discussão a alguma figura de destaque na sociedade. Tá vendo? Falei 5 espécies de missões, 5 espécies de ações que a PUC pede muitas vezes para você colocar na sua redação. Diante disso, você precisa tomar esses cuidados que eu vou te falar agora. Esse tipo de texto, né, que a PUC vai te pedir, é um texto dissertativo argumentativo, assim como a redação do Enem, assim como a redação da UERJ. Muitas vezes a gente meio que acredita num mito que a redação da PUC é radicalmente diferente da redação do Enem ou radicalmente diferente da redação da UERJ, e daí você não consegue escrever se não tiver tido uma aula ou um treinamento adequado. Consegue sim, mas ainda assim toma cuidado com o seguinte. Não é porque a PUC vai te pedir para reescrever um ponto que você vai simplesmente copiar e colocar lá no texto. Não é porque a PUC vai pedir para transcrever que você vai fazer isso, parafrasear, lembrar de alguma figura importante, lembrar de algum momento importante. Você vai colocar, por exemplo, a transcrição de um texto de apoio, ou então você vai parafrasear o texto de apoio e relacionar a discussão. Tipo, colocou lá a parada que a PUC está te pedindo. Bom, sim, e daí? E o que tem a ver? Qual a sua ideia a respeito disso, certo? Lógico que levando em consideração o tema em pauta. Você está relacionando algo à discussão. Lembre disso. Não é por isso que o seu texto vai ser uma notícia de jornal. Vai continuar sendo uma dissertação. Em algum momento pode ter um trecho narrativo, pode ter um trecho informativo, mas não vai ser uma notícia de jornal. Não vai ser uma narrativa de ficção. Não vai ser uma resenha. Você não vai dar a sua opinião sobre aquele texto que você está lendo, por exemplo. Uma parte do texto, quem sabe, ou então uma ideia que está no texto, que você parafraseou, que você reescreveu na sua redação, vai servir de apoio, você vai relacionar, você vai falar o que isso tem a ver com o seu ponto de vista, o que isso tem a ver com o seu texto, o que isso tem a ver com o caminho que você está tomando. Tome cuidado também para o seu texto não ficar parecendo uma crônica. Uma crônica, muitas vezes, tem um tom humorístico, tem um tom sentimental, pode ter um tom crítico também, mas você está numa dissertação. Numa dissertação, você tem que elaborar um texto mais formal, levando em consideração o tipo de texto, que é uma dissertação, o tema a ser desenvolvido, a coesão, que é a arquitetura do texto, a tessitura textual, a coerência, que é a qualidade dos seus argumentos, e a norma padrão. Tem outros vídeos aqui no canal falando sobre isso. Então, toma cuidado para não confundir o seu texto da PUC ou trechos do seu texto da PUC com notícia, com narração, com resenha, com crônica, nem com artigo de opinião ou editorial. Tem vídeos aqui no canal também falando sobre artigo de opinião e editorial, certo? Enfim, dá uma olhada nos outros vídeos que eles serão de grande valia para a sua preparação para a prova da PUC, que já está chegando. Esse vídeo aqui, alguns cuidados a mais que você deve ter lá na sua redação da PUC, certo? Sou o professor Diogo Comba, o Diogão da redação de Português e Literatura também. Que a força e a inspiração estejam com vocês, sem dizer adeus jamais.